Esse tema que a gente tava falando aqui fora do ar, dos jogadores saindo dos clubes, é um negócio surpreendente, né, cara? Dudu, ídolo no Palmeiras. Saiu pela... Porta dos Fundos, Gabigol, ídolo Flamengo. do Flamengo. Teve até um jogo de despedida, a capa foi de uma saída amistosa, mas a gente sabe que não foi. Né? Não foi. Cássio do Corinthians, depois de 12 Porta anos, dos Fundos. né? Saiu porque não aguentava mais. O Fagner, que não saiu assim bronqueado, mas renovaram o contrato dele, ninguém entendeu direito porque que ele foi emprestado, né? Sim. Então também 11 anos de Corinthians. Então todo mundo que sai, cara, não consegue sair bem, meu. Tem que ter um departamento uma embaixada no clube, né? Baixada de saber encerrar disso, né? ciclos. Pra tratar disso, pô. Saber encerrar o ciclo do jogador. Não é isso? Com certeza, cara. Mas eu me pergunto, por exemplo, se... Como a gente olha muito pro espelho lá de fora, se eu olho pro Real Madrid. O Real Madrid teve ali alguns jogadores que foram muito importantes mais recentemente nessa ascensão de 5 Champions que o Real Madrid teve, Era etc e Cristiano tal. Ronaldo ali. E, cara, teve algumas saídas ali que era tipo assim, irmão, Sérgio Ramos, por exemplo, ídolo máximo. Sérgio Ramos pediu 2 anos de contrato, falou, te ofereço 1, não quero, tchau. Ídolo. O Casimiro, porque não sei o que, eu quero mais. Não, aqui é 1 ano. Mas o Manchester United me ofereceu mais, tchau. O Kroos. 5 Champions, mas o Kroos aposentou. É outra um pouco diferente. Mas não teve a tal da despedida, O né? próprio Cristiano, não teve despedida nenhuma no Real. Fala assim, o Cristiano mesmo, eles entenderam ali mutuamente que acabou-se o ciclo, foi pra Juventus e não teve muito tchau. Então, mas esse departamento, esse consulado, tem que começar antes, Árego. Não tô falando que lá é certo, aqui é errado. Assim, Dudu, você vai sair no final do ano. Vai trabalhando isso na cabeça do cara, de alguma forma, pro cara não sair bronqueado. Né? Não deixar viúvas pelo Agora, caminho como ele tem erro dos dois lados, tem erro de todos os lados, né? O Flamengo prometeu um contrato pro Gabigol, segundo ele falou. Apertaram a mão do pai dele, ele disse. Você entendeu? É que sabe o que eu acho? É que é muita emoção, é muito amadorismo, cara. Não, eu acho Eu isso acho que também. isso tem a ver com a cultura brasileira também. Não, A gente claro. ser um país muito paternalista, de uma coisa, o jogador vê o treinador como se fosse uma figura paterna. E aí até muito o jeito isso. que a gente olha o ídolo. Sim. Porque é o seguinte, também. se a gente for olhar, por exemplo, eu não tenho mais ídolo no futebol. Não consigo chamar ninguém de ídolo. Isso é triste, pô. Meu ídolo, por exemplo, meu último ídolo é o Elano, talvez. Renatinho. Cara, o Dudu era um Entendeu? grande ídolo e Não tenho. O Ricardo Oliveira eu considero um ídolo. Eu Pastor. considero o Praz. Entendeu? Tá O prazo. Fernando Praz. Então, agora, até nessa relação, tá difícil cada vez mais se construir ídolos, porque o futebol se tornou uma coisa fria dos dois lados. Eu sempre lembro, no dia que o Robinho voltava da China e ele foi pro Atlético Mineiro para ganhar 200 mil caraminguá a mais, eu falei, cara, que porra é essa? O cara é ídolo máximo, tem uma proposta aqui, preferiu ir pro Galo pra ganhar um caraminguazinho a mais. O cara jogou no Real Madrid, jogou no Milan, jogou no City, o cara não precisa e o cara tá indo pro Atlético Mineiro, que ele não tem relação nenhuma por conta de um negocinho a mais. Onde existe idolatria? Marcos, que deixou de ir pra Inglaterra pra ficar no Palmeiras, Rogério. pra defender o time na 2ª divisão. Marcão é foda. O Rogério Ceni, o Totti na Roma, que, porra, teve proposta do Real Madrid De Rossi, não. e não foi, o De Rossi. Isso acabou. Isso acabou. A volta do Oscar pro São Paulo talvez prove que ainda existe um pouco disso. Ele estava muito preocupado com a forma com que ele saiu, se o torcedor ia... Aceitar. E até o silêncio do torcedor ajudou ele a decidir. Então tem muito isso hoje. Você joga, vê como é que a torcida vai reagir, e aí você decide. Ele voltou pro São Paulo, que é o time dele. Ele não foi pro Atlético, pro Cruzeiro. Ele teve uma saída conturbada pro Inter também. Não, né? por isso que ele ficou meio com receio de voltar, como é que a torcida ia receber. Tô falando de 2014, né? Sim, Outra muito época, tempo. outra diretoria. Até outra torcida, porque de 2014 pra cá já muita gente cresceu, né? Acho que ele sai do São Paulo
o quê? Em 2000... Antes, né? 2011, 12, por aí, né? É por aí, 2012 talvez. 2000 e... Que na Copa eu acho que ele jogava no Chelsea, né? Jogava no isso mesmo, Chelsea. é isso mesmo. Antes da Copa. Antes da Copa no Brasil. Então, assim, ele voltou para São Paulo. Agora, você tem razão. O dinheiro fala mais alto, a cabeça não funciona direito, os empresários assopram, né? A família às vezes cobra. Pô, mas o cara não tem a picadilha, a personalidade de falar, não, pô, eu cresci no Santos, eu aceito ganhar menos, vou jogar lá. Isso não acontecia nos anos 90, 2000? Isso acontecia. Pô, o que o Juninho Pernambucano fez aquela volta pro Vasco, lembra? Então. O cara foi ganhar um salário simbólico, cara. Foi R$1, né? R$1, não era? Não, era alguma coisa desse. Era um salário mínimo, eu acho. Tem um registro lá, né? E tal. E ele foi jogar, cara. Você entende? É outra mentalidade, né? Assim, mentalidade. A gente mudou, né? As pessoas mudaram. Cara, o Dudu ter forçado a saída do Palmeiras depois de ter ficado 10 meses se recuperando, isso é um negócio que não entra na minha cabeça, cara. Não deveria esperar. Não entra na minha cabeça. Vou voltar, vou ver como é que eu vou jogar, vou agradecer, vou ficar 6 meses aqui. No final do ano, eu tô querendo sair. Até porque a temporada termina no final do ano. A temporada termina, a gente pode tentar. O Cruzeiro parece que está interessado. Chega no Matos e fala, Matos, segura pro ano que vem, vou finalizar meu ciclo. Como tá acontecendo agora? Como aconteceu agora? Cara, eu tava falando Precisou se queimar. Tava falando pro Robson aqui, fora do ar, não sei se chegou a ver a coletiva dele no Cruzeiro, ele foi perguntado, ele falou, não, fiquei me preparando 4 meses lá no Palmeiras pra chegar aqui. Cara, isso passou gosta de ouvir isso. Uma parte da torcida do Palmeiras falou, peraí, então quer dizer que você ficou... Usando o Palmeiras, ganhando 3 milhões de reais. Ganhando uma bala, o maior salário do Brasil, se recuperou aqui pra sair de graça e o Palmeiras não ganha nada ainda. E fala isso. Porra, fala. Nacional. É tipo o Edmundo chegando no Cruzeiro e fala, qual o sentimento de jogar no Cruzeiro? Ele fala, eu queria estar no Real Madrid. Mas só tem o Cruzeiro hoje. Nossa, ele falou isso mesmo, mas só tem o Cruzeiro hoje, tudo bem. E ele falando isso, nossa, cara, puta, velho. Você entende? Mas assim, é difícil. É um relacionamento difícil. Agora, que tá frio, tá. Que não tem relação, não tem. Você não conhece a torcida. O Corinthians, vou dar um exemplo do Corinthians. O Corinthians fez a vaquinha, deu uma empacada agora. Né? Empacada boa. Tá aí ainda, né? Tá aí ainda. Não é hora do clube chegar e fazer alguma ação com os jogadores, com a torcida, para tentar mexer com esse público? Vamos fazer uma noite de autógrafo igual tem a NBA. Vamos reunir os caras no Parque São Jorge, vai todo mundo para lá. Tudo que for vendido vai para... Não se sabe comercializar. Para a vaquinha da torcida. Nem nossa, da torcida. Nós vamos ajudar e vamos dar um empurrãozinho porque o negócio parou. E vamos aproximar os jogadores do público. Agora, a gente acha muita graça o Memphis Depay ir lá num gueto, cantar rap com algumas pessoas. E a torcida do Corinthians? Né? Que vai lá todo... final de semana, chuva ou sol, 40 mil pessoas. Inacreditável. Faz uma ação com a torcida dentro do Parque São Jorge, vai ter fila lá de gente querendo entrar. Sem dúvida. Os clubes são pouco inclusivos, né? Os clubes são... Os clubes... Pouquíssimo. O cara põe o fone ali, cara, ó. Os clubes estão todos fechados, todos trancados. E eles não enxergam a imprensa como... Não enxergam. Um aliado para expandir a marca deles, né? Pelo contrário, enxergam como um Eles inimigo. entendem que não precisam da imprensa. Eles têm agora redações próprias, né? Rede social. Redações? Tem redações próprias, né? Rede social. Departamento de comunicação. Departamento de comunicação. Às vezes tem mais gente trabalhando do que num grande jornal, num grande site. Então, assim, eles acham que eles dão conta de tudo. Mas que não se entende que a figura humana é maior que a figura institucional. O que eu quero dizer? O Neymar tem mais seguidores do que todos os times brasileiros junto. Pois é. E o Flamengo, o Corinthians, todo mundo junto. O Neymar tem mais. Sim. Entendeu? Então, assim, o Neymar é um exemplo... extremo, né? Extremo, mas assim... hoje os jogadores, as figuras humanas são quem as pessoas querem seguir. E você atrelar, por exemplo, a figura do Depay, o que esse cara representa, e a disponibilidade que esse cara tem de conversar com as pessoas por conta da personalidade dele. Exatamente. Você usar isso a seu favor, cara. Quanto que você não ganharia numa ação? Muito. Não, mas aí você tranca o cara. Tudo que ele faz aí é por conta dele, não é por conta do Corinthians. Exato. É por conta dele.
Aí você tranca o cara, você impede que o torcedor se aproxime. Seleção brasileira, cara. Seleção brasileira entra pelos fundos e sai pelos fundos, cara. Ninguém vê a seleção. Antigamente ela passava no saguão dos aeroportos, milhares de pessoas esperando pra ver só, cara. Pra tocar, às vezes, no cara, no braço do cara. Hoje não tem mais isso, cara. Hoje o ônibus entra lá dentro, na porta do avião, ninguém viu, ninguém vê. No hotel, os caras ficam dentro dos quartos sozinhos. Sim. Mas você tem... Você falou... A gente falou dos ídolos. Você tem no futebol? Você tem ídolos? Hoje? Quem são? Puxa vida, hoje ídolo do pode futebol, ser do passado também. Cara, o Pelé tá acima de tudo, né? Que é do Santos. Né? O Pelé tá acima de tudo e eu falei muito com o Pelé, entrevistei muito o Pelé, não como jogador, mas depois. Aí tem Rivelino, tem Alex, tem Edmundo, eu gosto muito do Edmundo como jogador. Tem um monte de ídolos assim, né? Ademir da Guia, Raí, gosto do Kaká, gosto do Ronaldo, gosto do Romário. Então, assim, tem um monte de jogador que eu falo, puxa, esses caras foram... Você viu ao vivo todos eles? Da geração do Tetra pra cá, sim. Eu estava começando a sair da faculdade no Tetra, né? Eu me formei em 92, comecei a trabalhar em 93. Então eu peguei pouco essa turma, peguei pouco o Senna, que morreu em 94, de outras modalidades, né? Mas dessa turma do Penta, todos eles, né? E assim, onde o Ronaldo chegava era um carisma impressionante, assim. O cara tem uma luz, assim, que... Nossa, mano, já falaram isso. O Ronaldo tem um carisma, cara, impressionante, impressionante. O Marcão, cara. O Marcão na Copa de 2002, ele chamava a gente pra dar entrevista no quarto dele, cara. Sobe aí, cara. Você cobriu essa Copa? Cobri. Sobe aí, cara. Não vou descer, não. Aí você subia. Saguão do hotel, todo mundo ali. Quando que você imagina o Alisson fazendo isso hoje? Hoje, cara, você não sabe nem onde os caras ficam, né? Então, assim, não vai ter relacionamento se não tem contato, né? Não vai ter. Cara, e é engraçado, isso é a contramão do que se faz nos Estados Unidos, né? A gente copiou muito a Europa nesse sentido de ser mais distante, mais frio. Mas quando você vai ver os esportes americanos, você ainda tem a figura do repórter entrevistando o jogador no vestiário, coisa que se extinguiu. Você vê as coletivas que são assim só de técnicos. A cada jogo você tem pelo menos uns 4 jogadores para participar da coletiva. Falam um pouquinho, um atrás do outro. A imprensa faz as perguntas. Na saída dos ginásios eles param para falar. Se tem na cultura americana que vende como ninguém os seus produtos, né? O quanto eles arrecadam. É muito mais do que eles arrecadam, que o mundo do futebol, inclusive europeu, arrecada com as principais ligas. E eles têm a total noção do poder da imprensa, e não só da grande mídia, que está ali, que tem os direitos sobre o jogo, mas inclusive dos podcasts de internet, dos caras que vão lá, eles dão atenção. A cabeça deles é quanto mais falar dos personagens, do produto deles, melhor. Não, e assim, olha, assim, aqui você não acompanha muito a NBA, mas, por exemplo, vai olhar quando brasileiros vão lá fazer coberturas em jogos da NBA, às vezes tem... O galera do Podpah adora ir, vai lá nos jogos da NBA, ou aquele Fernando Medeiros, que era do ex-BBB lá, que ele trabalha na Amazon Prime Video, vai lá. O Fred, da Globo, sempre tá lá e tudo mais. Pô, vê a relação que eles têm com os jogadores. Sim. Eles estão próximos, eles se cumprimentam, eles sentam, eles interagem. Mas era assim, gente, eles interagem, os caras não se sentem, tipo assim, pô, eu sou o Stephen Curry, mano, quem é você do Brasil aí? O cara nunca viu o Fred, mas tipo mas assim... é ser humano, né? É ser humano, cara. O cara é bem tratado. O Lucas Guide, nosso amigo, seguidor aqui do canal e membro aqui do canal, que a gente conheceu por conta do canal, se tornou um grande amigo, me mandou uma foto semana passada do jogo. Os tios deles moram nos Estados Unidos, lá, né? E eles adoram viajar ao país conhecendo os ginásios da NBA. Eles estavam em Minnesota, o Boston estava jogando em Minnesota. E aí o Lucas me mandou uma foto da tia dele com o Jaylen Brown na arquibancada. E assim, o Jaylen Brown mó de boa na foto, assim.
Cara, quando É que tipo você é um torcedor... Eu sentado lá do Estevão, assim. Exatamente. Não, é claro que assim, o brasileiro, ele não sabe muito, o torcedor brasileiro não sabe muito bem lidar com isso. Se você colocar o Depay na arquibancada, vai ser uma algazarra, uma coisa... Se você encontra o Neymar no shopping, já visto o sósia do Neymar, o que ele fez... Sucesso do Isso é cara. assim, você para o shopping. O brasileiro, ele tem uma coisa que ele não sabe... O limite, né? Não sabe o seu próprio limite de senso. lidar com o ser humano. Mas aprende, né? Pode aprender. Mas a questão lá é uma coisa muito mais próxima, tanto da imprensa como do torcedor. Aqui a gente não consegue fazer O isso. futebol é campeão disso, né? Do isolamento. Os esportes olímpicos são mais fáceis. Talvez tirando um pouco a turma do vôlei, mas assim, você conversa com todo mundo. E no Aqui a mundo foto. inteiro, é assim. Caramba, cara. Aí, ó. Quando é que você, né? Não, Bem louca essa. não é muito louca, cara? A cara dela de... Meu Deus, é ele mesmo. Eu comprei a Olimpíada de Pequim. É. Aí você ia entrevistar o Michael Phelps, cara. Cara, o cara tava com a mochilinha dele nas costas, parava para falar com todo mundo. Ele andava no meio lá do torcedor, porque lá era uma vila e tal. Não era só de imprensa, não. Tinha torcedor lá também. Andava, ia pro seu lugar, conversava. Na boa, cara. Na boa. Michael Phelps, cara. É um As costas até maior- torto maior- de tanta medalha, meu. Esportista olímpico da O história. pescoço dói de tanta medalha. Entendeu? Aí você vai entrevistar o Zé das Couve, que você falou do futebol. O Foninho. Filipão falava isso. O Filipão uma vez falou pra mim o seguinte: o moleque fez 3 gols no Palmeiras. Desconhecido. Aí chegou no refeitório no dia seguinte, tinha suco de maçã, laranja e mais um lá. Ele pediu suco de graviola, cara. Porra, meu. Não tem suco de graviola? Imagina o Filipão, né? Graviola. Comeu o fígado dele naquele almoço, entendeu, cara? O jogador de futebol é isso, cara. Entendeu? Não tem suco de graviola? Nossa. Cara, não dá, Pô, né, meu? Viola que é isso, putaria, né? velho. Não Putaria. dá, né, meu? Não dá, né, meu? Eles acreditam nisso, entendeu, cara? 3 gols, eu posso pedir um suco É a de geração graviola. dos mascarados, cara. Geração dos mascarados, É. entendeu? Quem foi o jogador mais mascarado que você viu, assim? Cara, mais mascarado. Cara. Puto, assim, na zona mista. Você falou, cara, não é possível. Cara, o Rogério era um cara difícil, né? É? Você acha ele mascarado? Não sei se era mascarado. Milton Leite mas- estava certo, então. Mas não sei se é mascarado é a palavra certa, mas ele era difícil, né? Por quê, assim? O que fazia dele ser um... Eu acho que ele era do mesmo nível da imprensa. Então ele conseguia argumentar. E ele não engolia qualquer coisa. Tá. Então você tinha que entrevistá-lo preparado. E às vezes ele passava um pouco do ponto. Né? Eu acho que tinha isso também. Numa resposta atravessada, você fala... Resposta atravessada. Então ele era mais difícil, mas não era mascarado. Assim, mascarado não é a palavra. Uhum. Né? Como o Leonardo falou isso, o Leonardo, lateral da Copa, né? Falou uma vez, todo mundo falava pra ele, puxa, você é acima da média. Aí ele mandou uma bem pra caramba. Falou, não é que eu sou acima da média, eu tô na média, os outros que são abaixo. Né? Eu tô na média. Ele não tá errado. Os outros que estão abaixo. Então assim, mas assim, mascarado, puxa vida. Djalminha era um cara mascarado. Djalminha era um cara... O Romário era um cara mascarado. Não, o Romário muito mascarado, mas assim, Entendeu? são dois caras que... É, mas o Romário tinha uma marra muito boa, assim, como personagem, como persona do esporte, assim. Mas Não ele sei era se pra quem mascarado, cobria né, cara? Assim, a época dele era legal ali, não sei. mais ou menos. Eu cobri pouco o Romário. Mas o Djalminha, assim, e o Romário mascarado em que sentido você fala? Tipo... de não estar muito aí, de marcar e não aparecer, Aham. de deixar você Entendi. esperando 5 horas. Ah, entendi. De não cumprir sabe? compromissos ali, Não te se respeitar achar muito mesmo, estrela. entendeu? Entendi. O Marcelinho era assim, ele tem uma aura meio... Não, o Marcelinho não era mascarado. Não? O Marcelinho era meio enrolado, né? Assim, ele falava uma coisa, entendeu? Ele era meio enrolado.